Bom dia, terça-feira, bom dia, friozinho por aqui. Depois vocês me contem aí como é que tá na cidade, na região de vocês. Trouxe o meu café quentinho, que eu não sou obrigada a passar frio. E quem quiser partilhar nos dias do clube do livro, né, aqui nas leituras, trazer seu chimarrão, seu chá. Eu sou viciada de chimarrão, né? Daqui a pouco eu já vou fazer o meu. Seu cafezinho, quiser, né, tomar seu café enquanto você me acompanha, você que está vendo aqui na gravação pelo YouTube também, aproveita para absorver esses conhecimentos. Se você vai ouvir, né, vai me ouvir no café da manhã, no almoço, no jantar, aproveita, traga papel e caneta, anote os pontos-chave, aqueles que você se identifica, quando fala das técnicas, aquelas que você percebe que dá para você colocar em prática, porque ele traz ao longo do livro várias ideias de várias áreas da vida da gente. Já trouxe falando sobre atrair riqueza, dinheiro, sucesso. Falamos nos últimos capítulos sobre a harmonia nos relacionamentos. Hoje a gente entra com o capítulo 15, que é falando da mente subconsciente e felicidade, e o capítulo 16, que é mente subconsciente e relações humanas harmoniosas. Então, agora, nesse finalzinho, a gente está conseguindo fazer 2 capítulos por encontro. E eu acredito que semana que vem a gente finaliza, depois a gente pode ver um outro livro aí para o Clube do Livro, tá? Então, vamos lá, vou tomar mais um golinho de café aqui e a gente já começa. Vamos lá, então. Lembrando, né, se você ainda não adquiriu o livro, você pode também, acho que tem disponível em PDF, ou pode só acompanhar por aqui mesmo. Mas, olha, vale muito a pena você comprar, tá? Já é a terceira vez que eu estou fazendo a leitura, dessa vez com vocês, e está sendo incrível, de verdade. Mexe muita coisa. E aquela questão, né, de coisas que você vê, que você lê, não tem como desver, não tem como desler. E quando você está em busca de aprimorar, né, seus conhecimentos, expandir consciência, se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, você já está aberto para essas mudanças, aquilo entra assim no seu ser, e aí você percebe que o que você fazia antes, que criava uma realidade de caos, uma realidade de escassez, de dificuldade, você começa a ser remexido, assim, né? Não, mas eu sei que é possível, eu sei porque agora eu estou me abrindo para as mudanças, eu sei que os velhos hábitos vão precisar ser deixados para trás, eu vou precisar trabalhar novas maneiras de viver, de pensar, de sentir e agir. Mas é isso. Uma introdução aqui. Vamos lá. William James, o pai da psicologia americana, disse certa vez que a maior descoberta do século XVIII, XIX, e agora? Não fora feita no reino da ciência física. A maior de todas foi o poder do subconsciente, ativado pela fé. Todos os seres humanos possuem esse tesouro ilimitado de poder, capaz de superar qualquer problema. Felicidade autêntica e duradoura surgirá em sua vida no dia em que você compreender com clareza que pode vencer qualquer fraqueza. No dia em que se der conta de que o subconsciente pode solucionar seus problemas, curar o seu corpo e dar-lhe uma prosperidade além do seu sonho mais ambicioso. Você pode ter se sentido muito feliz quando noivou com a companheira de seus sonhos, ou quando se formou na universidade, casou-se, nasceu seu filho, quando obteve uma grande vitória ou ganhou um prêmio. E poderia continuar a citar outras experiências que o fizeram feliz. Ainda assim, por mais maravilhosas que tenham sido, elas não lhe dão felicidade duradoura. São felicidades transitórias. O livro dos Provérbios dá a solução para isso. O que confia no Senhor, esse é feliz. Quando confiamos no Senhor, o poder e a sabedoria de nossa mente subconsciente para conduzir, guiar, governar e dirigir todas as nossas atividades, nos tornamos equilibrados, serenos, relaxados. Enquanto irradiamos amor,
paz e boa vontade para todos, estamos, na realidade, construindo uma superestrutura de felicidade todos os dias de nossa vida. Para todos os dias de nossa vida. A felicidade é um estado de mente. Há na Bíblia a seguinte afirmação: escolhei hoje a quem sirvais. Você tem a liberdade de escolher felicidade. Esse conselho pode parecer extraordinariamente simples e é. E talvez seja por isso que pessoas tropeçam no caminho para a felicidade. Não reconhecem a simplicidade do caminho para alcançá-la. As grandes coisas da vida são simples, dinâmicas e criativas e produzem bem-estar e felicidade. Nas palavras a seguir, São Paulo nos revela como, pelo pensamento, podemos achar o caminho para uma vida de poder dinâmico e felicidade. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. Epístola aos Filipenses. Como escolher felicidade? Comece agora a escolher a felicidade e faça-o assim. Ao abrir os olhos pela manhã, diga a si mesmo: a ordem divina dirige minha vida hoje e todos os dias. Todas as coisas trabalharão hoje em conjunto para o meu bem. Esse é para mim um novo e maravilhoso dia. Nunca haverá outro igual a esse. Serei divinamente orientado o dia inteiro e o que quer que eu faça, prosperarei. O amor divino cerca-me, abraça-me, envolve-me e andarei em paz. Em todas as ocasiões em que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, irei trazê-la imediatamente de volta para a contemplação do que é belo e de boa fama. Eu sou um imã espiritual e mental, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Vou ser hoje um sucesso maravilhoso em tudo que fizer. Vou definitivamente ser feliz durante o dia todo. Começando dessa maneira todos os seus dias, estará escolhendo felicidade e será uma pessoa alegre e radiante. Agora eu lembrei uma coisa. Que do capítulo passado não coloquei lá no grupo, né? Falando sobre as orações lá, as afirmações. Eu vou postar lá no grupo depois, tá, Tati? E essa oração aqui, essa afirmação, né, para fazer pela manhã eu também vou colocar, porque é muito linda. Vamos lá. Ele formou o hábito de ser feliz. Há alguns anos, hospedei-me durante uma semana na casa de um agricultor na costa oeste da Irlanda. O dono da casa passava o dia inteiro cantando, assoviando, bem-humorado. Perguntei-lhe qual o segredo de tanta felicidade. De fato, é um hábito no meu caso, respondeu ele. Todas as manhãs, quando acordo, e todas as noites, quando vou dormir, abençoo minha família, as plantações, o gado, e agradeço a Deus pela colheita maravilhosa. O agricultor vinha fazendo isso habitualmente nos últimos 40 anos. Como sabemos, pensamentos repetidos, regulares, sistematicamente, mergulham na mente subconsciente e tornam-se habituais. Ele descobriu que felicidade é hábito. Todo aquele que quer ser feliz precisa lembrar-se de um ponto importante. Você tem que desejar realmente ser feliz. Há pessoas que vivem deprimidas, numa pior e infelizes por tanto tempo, que se fossem tornadas inesperadamente felizes por alguma notícia boa, alegre, maravilhosa, reagiriam como a mulher me disse certa vez. É errado ser tão feliz assim. Essas pessoas se acostumaram tanto a velhos moldes mentais que não se sentem bem quando estão felizes. Anseiam por voltar ao estado conhecido de depressão e infelicidade. Conheci na Inglaterra uma senhora idosa que durante anos sofrera de artrite. Ela dava palmadinhas no joelho dizendo:
Minha artrite está hoje um horror. Não posso sair de casa de jeito nenhum. Minha artrite me faz sofrer tanto. Em virtude de seu estado, essa mulher recebia um bocado de atenção do filho, da filha, dos vizinhos. Ela realmente queria a artrite. Adorava seu sofrimento, como chamava. No nível do seu subconsciente, não queria realmente ser feliz. Sugeri-lhe um procedimento curador. Copiei alguns versículos bíblicos e lhe disse que, se aceitasse essas verdades, sua atitude mental certamente mudaria. A fé e a confiança lhe restaurariam a saúde. Ela não se interessou. Tal como muitas pessoas, sofria de um defeito mental peculiar, mórbido. Adorava sentir-se sofredor e triste, ou pelo menos adorava as atenções que o sofrimento lhe trazia. Por que escolher infelicidade? Numerosas pessoas escolhem infelicidade sem saber o que fazem, e fazem isso ao alimentar a ideias como: hoje é um dia negro, tudo vai dar errado, ou não vou conseguir, todo mundo está contra mim, os negócios estão ruins e vão piorar, eu estou sempre atrasada, eu nunca tenho uma oportunidade. Ele pôde, eu não. E olha só, são frases básicas, simples, e quem um dia nunca falou isso, ou ouviu alguém falar. E entra naquela questão que a gente já conversou sobre isso, sobre estar em estado de presença. E perceber o que você anda falando ao longo do dia, o que você anda sentindo, o que você anda pensando, né? Como você anda agindo. E parece ser tão simples, né? Porque às vezes a gente fala, quem nunca disse, né? Ah, isso aqui no fim vou fazer, mas vai dar errado. Ah, isso aqui não vai vir ninguém, não vai atrair nenhum cliente. Ah, isso aqui não é para mim. Nem adianta. Aí se coloca num lugar de reclamação, de sofrimento, de vitimização, né? E aí cria-se um hábito, né? Eu tenho certeza que enquanto eu estava lendo aqui, você pensou em alguém da sua família, algum conhecido, que você, né, olha, eu posso te ajudar, eu tenho uma questão que você pode fazer aqui, né, para te auxiliar, mas no fundo, às vezes nem ela sabe, mas ela prefere ficar no sofrimento, porque tudo tem um ganho na vida da gente, tudo tem um ganho, né? E talvez o ganho, no caso dessa historinha dessa senhora, da artrite, era o ganho da atenção que ela tinha dos filhos, dos vizinhos. Ai, como é que você tá, dona Fulana? Ai, pois é, eu tô com dor, nunca passa isso aqui, coisa séria. Daí a pessoa fica, ah, o que a senhora precisa? Ai, não sei o que, daí abraça, faz um carinho, fica disponível para a pessoa, e às vezes é só isso que ela quer. Aí, inconscientemente, ela não consegue largar esse sofrimento, essa doença, né? Ela não escolhe se curar, porque para ela vai perder o quê? O ganho que ela tem disso, que é do acolhimento, que é de se sentir vista, sabe? Que é de sentir assim, alguém está olhando para mim. Quando eu digo que eu não estou bem, quando eu digo que eu estou com dor, quando eu digo que aconteceu alguma coisa, alguém brigou comigo, não, né, minha saúde não anda boa, e ela percebe que isso faz com que as pessoas dêem atenção para ela, o que vocês acham que ela vai escolher, né? Ela sabe que se ela falar que tá tudo bem, a pessoa vai dizer, ah, então tá bom, que bom, vai seguir o dia, né? Não vai dar atenção para ela, né? Quantos a gente conhece assim, ou quantas vezes a gente não fez isso, né? Se você adota essa atitude mental como primeira coisa pela manhã, atrai todas essas situações e será muito infeliz. Comece por compreender que o mundo em que vive em grande parte, determinado pelo que acontece em sua mente. Marco Aurélio, o grande sábio e filósofo romano, disse certa vez: a vida é aquilo que dela fazem os pensamentos do homem. Ralph Waldo Emerson, ilustre filósofo também, um filósofo americano, observou por sua vez: o homem é aquilo que ele pensa o dia inteiro. Os pensamentos que habitualmente o ocupam têm a tendência de se materializar em estados físicos. Resolva não se entregar a pensamentos negativos, derrotistas, maldosos e deprimentes. Lembre-se frequentemente de que não pode experimentar coisa alguma que esteja fora de sua mente. E aquilo que fala, né? Se você acontece algo na sua vida, provavelmente ela já foi criada antes na sua mente, ou por pensamento, né? Ou por pensar, emotizar, e aquilo se tornou real.
Se eu tivesse US$ 1 milhão, seria feliz. A riqueza, em si, por si mesma, não torna ninguém feliz. Por outro lado, não prejudica a felicidade. Hoje em dia, muitas pessoas tentam comprar felicidade adquirindo coisas. Um aparelho de TV de alta definição, um carro mais moderno, roupas caríssimas de grife, uma casa no campo. A felicidade, porém, não pode ser comprada ou obtida dessa maneira. O reino da felicidade está em nossos pensamentos e sentimentos. Um número grande demais de pessoas alimenta a ideia de que é preciso alguma coisa externa para ser feliz. E dizem, se eu fosse eleito prefeito, nomeado executivo, chefe da empresa, mencionado nas colunas sociais, seria feliz. Na verdade, porém, felicidade é um estado mental e espiritual. Promoção e honrarias de modo nenhum criam felicidade. Sua força, alegria e felicidade consistem em descobrir a lei da ordem divina e da ação certa, vigentes em sua mente subconsciente, e em aplicar esses princípios a todos os aspectos da vida. Né? A gente sempre, né? Quem nunca também, né? Assim como entrar no sofrimento porque ganha atenção, quem nunca pensou, né? Ai, mas se eu tivesse tantos reais na minha conta, eu ia ser feliz, mas se a minha casa fosse de tal tamanho, eu ia ser muito mais feliz. Se o meu carro fosse o Versa 2022, eu ia ser muito mais feliz. Ai, ai. Ele descobriu que felicidade é a colheita de uma mente tranquila. Quando eu ministrava cursos em São Francisco há alguns anos, fui procurado por um homem que se sentia muito infeliz e deprimido devido à sua vida profissional. Ele era gerente de uma grande empresa, sentia o coração cheio de ressentimento contra o vice-presidente e o presidente da companhia. Achava que a oposição deles às suas ideias estava levando a empresa ao desastre. Os lucros vinham caindo, assim como a participação da firma no mercado. Descia também o preço das ações da empresa, o que muito o preocupava, porque grande parte de sua remuneração era de opção para a compra de ações. Ele resolveu seu problema da seguinte forma: como primeira coisa, a cada manhã, afirmava tranquilamente o seguinte: todos os que trabalham em nossa empresa são honestos, sinceros, cooperativos, leais e cheios de boa vontade para com todos os colegas. São elos mentais e espirituais na cadeia de crescimento, sucesso e prosperidade dessa empresa. Em pensamentos, palavras e atos, eu envio amor, paz e boa vontade para meus 2 colegas e para todos os que trabalham na companhia. O presidente e o vice-presidente são divinamente orientados em tudo o que fazem. A inteligência infinita da minha mente subconsciente toma todas as decisões através de mim. Só há uma ação correta em todas as nossas operações empresariais e em nossos relacionamentos recíprocos. À minha frente, envio ao escritório mensageiros de paz, amor e boa vontade. Paz e harmonia reinam supremas na mente e no coração de todos na companhia, nos meus, inclusive. Vou iniciar agora um novo dia, estou cheio de fé, confiança e certeza. Esse executivo repetia 3 vezes pela manhã a afirmação acima, sentindo a verdade do que afirmava. Quando pensamentos de medo ou raiva surgiam em sua mente, ele dizia a si mesmo: paz, harmonia, equilíbrio governam minha mente em todas as ocasiões. Continuando a disciplinar a mente dessa maneira, os pensamentos nocivos deixaram de surgir e a paz instalou-se em sua mente, e ele fez a colheita. Tempos depois, ele me escreveu dizendo que, ao cabo de 2 semanas de reordenamento da mente, o presidente e o vice-presidente chamaram-me e elogiaram-lhe as operações e as novas ideias construtivas e disseram que se sentiam felizes em tê-lo como gerente. Ele ficou muito feliz ao descobrir que o homem encontra felicidade dentro de si mesmo. Há anos, um amigo meu me contou a história de um cavalo que ficara assustado com uma cobra enrodilhada perto de um toco de árvore na estrada. Daí em diante, sempre que se aproxima do toco, o cavalo refugava. O fazendeiro arrancou o toco, queimou e nivelou a estrada. Mesmo assim,
Durante anos depois disso, sempre que passava pelo local do antigo toco, o cavalo refugava. O cavalo refugava lembrando-se do toco. Não há nenhuma pedra no caminho de sua felicidade, salvo em seus próprios pensamentos e imagens mentais. Medo ou preocupação estão segurando? O medo é um pensamento na mente. Você pode desenterrá-lo agora mesmo, substituindo-o por fé no sucesso, na realização pessoal e na vitória sobre todos os problemas. Conheci um homem cuja empresa foi à falência. Disse-me ele: cometi erros, mas aprendi muito com eles. Vou voltar aos negócios e serei um imenso sucesso. Ele olhou de frente para o toco que tinha na mente. Não se lamentou nem se queixou. Em vez disso, arrancou o toco do chão, o toco do fracasso. Acreditando que seus poderes interiores o ajudariam, baniu todos os pensamentos de medo e a velha depressão. Acredite em si mesmo e terá sucesso e felicidade. A pessoa mais feliz é aquela que constantemente traz à luz e pratica tudo o que há de melhor em si mesma. Felicidade e virtude se complementam. Não só os melhores são os mais felizes, porém os mais felizes são, geralmente, os melhores na arte de viver com sucesso. Deus é o que há de mais nobre e melhor em você. Manifeste cada vez mais o amor, a luz, a verdade e a beleza de Deus, e você se tornará uma das pessoas mais felizes do mundo. Epiteto, o filósofo estoico grego, disse o seguinte: se há um caminho para a paz de espírito e a felicidade, que essas palavras estejam sempre à tua disposição. Quando acordares cedo pela manhã, durante todo o dia, quando fores dormir, isto é, as de não aceitares como tuas as coisas externas, mas as ofereceres a Deus. Passos para a felicidade. Agora já é o resumo do capítulo 15. Muito interessante. A arte da gente confiar na gente, no poder de Deus que existe dentro de cada um de nós, para a gente viver todos os dias, né? Porque cada dia olha, todos os dias a gente acordar e mentalizar, internalizar de que somos capazes de sermos felizes, alegres, termos sucesso, riqueza ao longo da jornada. E é uma construção, é um dia após dia, é uma troca de mentalidade, é uma troca de um hábito, é a forma como você se enxerga, como você enxerga o mundo, você se encontrar a sua verdade, a sua identidade e atrair para você, né? Tudo aquilo que há de melhor, mas começando de dentro para fora, né? Não esperar que as coisas de fora precisam vir primeiro, para aí então você se sentir pleno, saudável, feliz, alegre, abundante, né? E assim de dentro para fora. Então você começa do lado de dentro, e aí a parte externa, o mundo à sua volta, à minha volta, ela automaticamente vai melhorar. Então, muito interessante esse capítulo da felicidade, da gente trabalhar isso, né? Verificar se a gente não está atraindo mais sofrimento, porque desse sofrimento nós temos um ganho. Nós somos olhados, assistidos, ganhamos carinho, atenção das pessoas, né? Bem interessante também essa parte. Então, vamos fazer o resumo aqui. Um resumo grande, inclusive, né? Mas vamos lá, para a gente relembrar aqui, né? Dentro de você há um poder imenso. A felicidade chegará a você quando desenvolver uma confiança sublime nesse poder. Nessa ocasião, transformará em realidade todos os seus sonhos. Você tem que escolher felicidade. Felicidade é hábito. E é um bom hábito no qual deve pensar com frequência. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. Daí ele repete aqui a fala, né, da Bíblia, Epístola aos Filipenses. Ao abrir os olhos pela manhã, diga a si mesmo: hoje escolhi felicidade,
hoje escolhi sucesso. Escolhi hoje a ação correta. Escolhi hoje amor e boa vontade para com todas as pessoas. Hoje escolho paz. Sature de vida, amor e confiança essa afirmação e terá a felicidade escolhida. Várias vezes por dia, dê graças pelas bênçãos recebidas. Além disso, ore por paz, felicidade e prosperidade para os membros da sua família, colegas de trabalho e todas as pessoas em toda parte. Você tem que desejar sinceramente ser feliz. Não é conseguido sem desejo. Nada é conseguido sem desejo. Desejo é anelo com as asas da imaginação e da fé. Imagine a concretização do desejo, sinta-lhe a realidade e ele se concretizará. A felicidade chega na prece atendida. A felicidade é a colheita da mente tranquila. Lastreie os pensamentos com paz, equilíbrio, segurança e orientação divina e sua mente gerará felicidade. Não há nenhuma pedra no caminho de sua felicidade. Fatores externos não são causas de infelicidade, são efeitos. Pegue a deixa com o princípio criativo único existente em você. Seu pensamento é a causa e novas causas produzem novos efeitos. Escolha a felicidade. A pessoa mais feliz é aquela que traz para fora o que há de mais nobre e melhor em si mesma. Deus é o mais nobre e melhor que existe em você. E o reino de Deus está dentro de nós. E aí, está martelando aqui na minha cabeça a frase que o Juliano Posati fala nos estudos dele, do Círculo Escola, que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. E aí ficou martelando essa frase enquanto eu estava lendo esse capítulo. E é isso. Vamos para o capítulo 16, falando sobre a mente subconsciente e relações humanas harmoniosas. Que hora é? Quase 8h30. Vai dar bem certinho para fazer o capítulo 16. Tomar mais um café. Quem mais chegou aqui? Eu vi que o Vitor entrou. Oi, Bebel. Bebel está aqui também. A Tati. Vamos lá. Um conceito de importância vital que você aprendeu com o estudo desse livro foi que a mente subconsciente assemelha-se a um gravador e que reproduz fielmente tudo que você nele carrega. Esse é um dos motivos porque a regra áurea tem tanta importância para a criação e manutenção de equilíbrio harmonioso em seus relacionamentos. Não julgueis para que não sejais julgados. Essa lição encerra sentidos tanto externos quanto internos. O interno diz respeito à conexão entre as mentes consciente e subconsciente, ou, parafraseando as escrituras, como gostaria que os outros pensassem sobre você, pense neles da mesma maneira. Como gostaria que se sentissem a seu respeito, sinta a respeito deles também. Como gostaria que os outros se comportassem em relação a você, comporte-se em relação a eles. Você, por exemplo, pode ser polido e cortês com um colega no escritório, mas quando ele volta as costas, critica-o e sente rancor. Pensamentos negativos como esses são altamente destrutivos para você. É como se você tomasse o veneno. A energia negativa que eles geram rouba sua vitalidade, entusiasmo, vigor, orientação superior e boa vontade. Mergulhando no subconsciente, esses pensamentos e emoções negativos causam todos os tipos de problemas e doenças na sua vida. A chave mestra para os relacionamentos felizes. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A chave para as relações harmoniosas encontra-se no estudo atento desses versículos e na aplicação das verdades internas que elas representam. Julgar é pensar, chegar a um veredito mental ou a uma conclusão. O modo como você pensa sobre outra pessoa é seu, porque você é o ser pensante.
Pensamentos são criativos. Por conseguinte, você cria efetivamente em sua experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa. A sugestão que dá ao trem, dá também a si mesmo, porque sua mente é o instrumento criador. Esse é o motivo de o evangelista afirmar: pois com o critério que julgardes, sereis julgados. Isso significa que, aplicando padrões e critérios aos demais, você os cria no subconsciente, que em seguida os aplica em você. Uma vez que conheça essa lei e compreenda a maneira como o subconsciente funciona, você terá sempre cuidado ao pensar, sentir e agir da maneira correta em relação aos outros, porque assim fazendo, estará criando uma situação de ação, sentimento e pensamento corretos para você mesmo. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O bem que você faz aos demais volta em idêntica medida, como também o mal, obedecendo à lei que regula sua própria mente. Se alguém rouba ou engana outra pessoa, ela está na realidade roubando e enganando a si mesmo. A sensação de culpa, o estado de perda, inevitavelmente atrairão para ele no futuro a perda que provocou. A mente subconsciente grava o ato mental que praticamos e reage de acordo com a intenção ou motivação desse ato. O subconsciente é impessoal e imutável e não leva em consideração pessoas nem respeita afiliações religiosas ou instituições de qualquer tipo. Não é compassivo nem vingativo. A maneira como você pensa, sente e age em relação aos outros volta, no fim, para você mesmo. Comece agora a se observar. Observe suas reações às pessoas, condições e circunstâncias. Anote-as em uma caderneta para estudo posterior. Como reagiu aos fatos e notícias do dia? Não faz a mínima diferença se todas as outras pessoas estão erradas e só você está certo. Se as notícias o incomodam, quem praticou o mal contra você foi você mesmo, uma vez que as emoções negativas roubaram a sua paz e harmonia. Recebi carta de uma mulher pedindo ajuda para o marido. Explicava que ele tinha acessos de raiva toda vez que lia coluna de jornal. Toda vez que ele lia uma certa coluna de um jornal. E acrescentava que essa reação constante de raiva e de fúria reprimida era péssima para a pressão arterial muito alta do marido. O médico lhe dissera que tinha que descobrir uma maneira de reduzir o estresse por meio de recondicionamento emocional. Convidei o marido para me visitar. Expliquei-lhe a maneira como a mente funciona. Ele compreendia que era um sinal de maturidade emocional ficar zangado com um artigo de jornal, mas não tinha ideia dos danos que a raiva provocava em sua mente e em seu corpo. Começou por reconhecer que devia dar ao colunista liberdade de expressar-se como quisesse, mesmo que ele discordasse politicamente, religiosamente e de outras maneiras. De forma idêntica, o colunista devia, por questões morais, dar-lhe a liberdade de escrever uma carta ao jornal discordando das suas opiniões. Ele aprendeu que podia discordar sem ser desagradável. Acordou para a verdade simples de que não é nunca o que a outra pessoa diz que nos afeta, mas sim nossa própria reação ao que é dito ou feito. Essa explicação ajudou a curar-se. Reconheceu que com um pouco de prática poderia dominar essas crises matutinas de mau humor. A esposa me contou mais tarde que ele acabou por aprender a rir do que dizia aquele colunista com quem tanto antipatizava. Aprendeu também a rir de si mesmo por reagir com tal veemência. A coluna do jornal não tem mais o poder de perturbá-lo, incomodá-lo ou irritá-lo. A hipertensão arterial está sob controle, como resultado do aumento do seu equilíbrio emocional e serenidade. Eu era assim. Eu me incomodava com as situações, com as pessoas, ainda preciso me policiar com isso, tá? E no fim, quem é que ficava ruim? Quem é que ficava de mau humor? Quem é que ficava irritado? Irritava os outros ao redor. Porque quando você não está bem, você exala esse mau humor, você exala essa chatice para as pessoas ao seu redor. Você impregna o ambiente com o seu mau humor, com as suas reclamações.
e falando mal das pessoas e de uma situação tal que ocorreu e que te chateou. Que nem fala que é como se você tomasse o próprio veneno, como se você tomasse o veneno das coisas, não a outra pessoa. Então, não tá o que a outra pessoa faz, né? A questão não é o que ela faz, o que ela fala, ou como a situação é como nós reagimos com aquilo. É difícil, né? Quer dizer, eu não posso falar que é difícil, se não estou dizendo para o meu subconsciente que é difícil. Olha só, a gente está o tempo todo, né, agora, cuidando do que fala, o que pensa, né? Não pode falar que é difícil. É tudo fácil, maravilhoso. Tô brincando. Parece que a gente entra numa questão de ficar o tempo todo se vigiando o que fala, né? Porque para ver como a gente tem coisas entranhadas, que a gente fala há tanto tempo, né? E a gente nem percebe. E aí depois não é fácil assim de ficar mudando do dia para a noite a forma de pensar, né? Principalmente isso, o julgar as pessoas e reclamar delas e se enfurecer com as situações e sabe? E fazer do nosso dia manhaca por conta de algo que aconteceu. E isso é um desafio. Estou falando de mim, tá? Onde é que eu estava aqui? Odeio mulheres, mas gosto de homens. Cíntia era secretária executiva de uma grande empresa. Veio me procurar porque sentia grande raiva de alguns colegas de escritório. De algumas colegas de escritório. Achava que elas andavam fazendo fofocas, espalhando mentiras a seu respeito. Ao ser questionada, reconheceu que tinha muitos problemas em seus relacionamentos com outras mulheres. E disse: odeio mulheres, mas gosto de homens. Continuando nessa conversa, descobri que Cíntia falava de forma arrogante, insolente e áspera às funcionárias que chefiava. Havia certa vaidade na maneira como falava, e eu lhe disse que o tom de voz que usava poderia afetar desagradavelmente outras pessoas. Ela não se dava conta disso. Para ela, o ponto importante era que as colegas adoravam criar-lhe casos. Se todos em seu escritório ou fábrica o incomodam, não será possível que esse aborrecimento e clima hostil possam ser causados por algum padrão subconsciente ou projeção mental de sua parte? Todos nós sabemos que cães reagem ferozmente se os odiamos ou tememos. Animais captam nossas vibrações subconscientes e reagem a isso. Será tão absurdo assim dizer que seres humanos são tão sensíveis nesse particular como cães, gatos e outros animais? A essa mulher que odiava mulheres, sugeri um tipo de oração. Expliquei-lhe que quando ela começasse a identificar-se com valores espirituais e a afirmar as verdades da vida, o ódio às mulheres desapareceria inteiramente, bem como aquele jeito de falar e maneirismo que revelava aos outros que os odiava. Ela ficou espantada em saber que as emoções aparecem na fala, nos atos, textos e em todos os aspectos da nossa vida. Como resultado da nossa conversa, Cíntia parou de comportar-se de maneira atípica, ressentida e irritada. Criou uma oração que recitava de modo regular, sistemático e consciente no escritório. A prece que usou com tanto sucesso foi a seguinte: penso, falo e ajo carinhosa, tranquila e pacificamente. Agora envio amor, paz, tolerância e bondade a todos que me criticaram e fizeram fofoca a meu respeito. Baseio meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas as pessoas. Quando sinto que estou prestes a reagir negativamente, digo com firmeza a mim mesma: eu penso, falo e ajo do ponto de vista do princípio da harmonia, saúde e paz existente em mim. A inteligência criativa me guia, governa e dirige em todos os meus atos. A prática da prece transformou-lhe a vida. Descobriu que a atmosfera de crítica e aborrecimento no escritório desapareceu gradualmente. As colegas tornaram-se amigas e companheiras na jornada da vida. Descobriu a verdade de que não temos ninguém a criticar, nem ninguém a mudar, só nós mesmos. Descobriu a verdade de que não temos ninguém a criticar, nem ninguém a mudar, só nós mesmos. Essa foi bem no rim.
O diálogo interior impedia-lhe a promoção. Certo dia, um vendedor veio me procurar. Estava muito preocupado com os problemas que enfrentava trabalhando com o gerente de vendas de sua empresa. Estava na companhia havia 10 anos e jamais recebera qualquer promoção ou reconhecimento pelos seus esforços. Mostrou-me suas estatísticas de venda. Notei logo que elas eram proporcionalmente mais altas do que as de outros colegas que cobriam o mesmo território. A explicação que ele dava era que o gerente de vendas não o suportava e dizia que era tratado injustamente. Em reuniões, o gerente ridicularizava-lhe as sugestões e, em certas ocasiões, chegara a tratá-lo com grosseria. Depois de analisarmos juntos a situação, opinei que a causa de todos os seus problemas lhe cabia em grande parte. A ideia que fazia de seu superior e a maneira como julgava justificavam-lhe a reação. Os critérios com que julgamos serão os mesmos com que nos julgarão. O critério e conceito do vendedor, o Jim, é o nome dele, né? Fazia do gerente, o critério e conceito que Jim fazia do gerente eram os aplicáveis a um homem mesquinho, preconceituoso e briguento. Jim sentia-se amargo e hostil contra o chefe. A caminho do trabalho, mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos, recriminações e denúncias contra o gerente. O que mentalmente dava, Jim era inevitavelmente obrigado a receber de volta. Ao fim da nossa conversa, ele reconheceu que seu diálogo interior era altamente destrutivo. A intensidade e a força de seus pensamentos e emoções, a condenação mental e aviltamento do gerente penetravam em sua mente subconsciente. Isso gerava a reação negativa do chefe, bem como lhe criava outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Por insistência minha, Jim começou a orar com frequência da seguinte maneira: em meu universo mental, eu sou o único pensador. Sou responsável pelo que penso sobre meu chefe. Meu gerente não é responsável pelo que penso sobre ele. Recuso-me a conceder poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa que me aborreçam ou me perturbem. Desejo saúde, sucesso, paz de espírito e felicidade ao meu chefe. Sinceramente, desejo-lhe o bem e sei que ele é divinamente orientado em tudo o que faz. Lenta, tranquila e sinceramente, repetia a oração, sabendo que a mente é como um jardim e que tudo que nele plantamos brota como sementes que se transformam no que são por natureza. Ensinei-o também a praticar visualização e criação de imagens mentais antes de dormir. Ele criou um cenário no qual o gerente cumprimentava-o pelo seu excelente trabalho, elogiava-lhe a seriedade e entusiasmo e mencionava a reação maravilhosa que ele despertava nos clientes. Jimmy vivenciou a realidade de tudo isso. Sentiu o calor do aperto de mãos do chefe, notou-lhe o tom de voz e observou-lhe o sorriso. Rodou um verdadeiro filme mental, dramatizando-o da melhor maneira que pôde. Noite após noite, representava esse filme, sabendo que a mente subconsciente era um meio receptivo no qual seriam gravadas essas imagens intencionalmente concebidas. Gradualmente, por um processo que podemos considerar como osmose mental e espiritual, ele produziu uma impressão no subconsciente. A manifestação dessa impressão no mundo objetivo ocorreu automaticamente. Tempos depois, o gerente chamou a São Francisco, deu-lhe parabéns e promoveu a gerente da divisão de vendas com um aumento de responsabilidades e substancial elevação de salário. Logo que mudou o conceito e a estimativa que fazia do chefe, a mente subconsciente de Jim providenciou para que ele reagisse na mesma proporção. O que alguém diz não pode, na realidade, nos incomodar ou nos irritar, a menos que permitamos que isso aconteça. A única maneira como alguém pode nos perturbar é por meio de nosso próprio pensamento. Se ficamos zangados, temos que passar por 4 estágios mentais. Começamos por pensar no que foi dito. Resolvemos ficar zangados e geramos a emoção da raiva. Em seguida, decidimos agir, talvez com palavras ou indo às vias de fato. Como você vê, o pensamento, a emoção, a reação e a ação, todos ocorrem
em nossa mente. Mas o que significa ser emocionalmente maduro? Significa que ultrapassamos a tendência natural, mas também infantil, de responder com negatividade às críticas e ressentimentos dos outros. Ninguém gosta de ser criticado ou menosprezado. Temos, contudo, a capacidade de escolher como reagir como isso acontece. A escolha madura consiste em evitar responder de forma analogamente negativa. Pagar na mesma moeda significa se colocar no nível da crítica humilhante e tornar-se uno com a atmosfera negativa do outro. Identifique-se com seu objetivo na vida. Não permita que qualquer pessoa, lugar ou coisa o desvie do seu senso interior de paz, tranquilidade e saúde radiante. Eita, Lelê! Mais uma coisinha para anotar na lista ali. Como nós vamos reagir com o que fazem, falam de nós, ou com as situações que chegam até nós todos os dias. Bora lá. Quanto tem aqui mais? Mais 4 páginas. O sentido do amor em relações humanas harmoniosas. Freud, o fundador da psicanálise e uma das mais importantes figuras da história da psicologia, declarou que, a menos que haja amor na personalidade do indivíduo, ele adoece e morre. Amor inclui compreensão, boa vontade e respeito pela divindade do próximo. Quanto mais amor e boa vontade projetamos e transpiramos, mais recebemos deles de volta. Se agredimos e ferimos o ego de alguém, afetando-lhe a autoestima, não podemos conquistar sua boa vontade. Reconheça que todos querem ser amados e apreciados. Neste mundo, todas as pessoas precisam sentir-se importantes. Compreenda que a outra pessoa conhece seu verdadeiro valor. Tal como você, ela sente a dignidade de ser uma manifestação do princípio de vida único, que anima todas as pessoas. Ao fazer isso, deliberada e conscientemente, você reforça o ego da outra pessoa e ela retribui com amor e boa vontade. Mary sempre sonhou em ser atriz. Estudou teatro na faculdade e teve a boa sorte de ser contratada por uma importante companhia de teatro de uma região do seu país que ela não conhecia. Na primeira vez em que se apresentou com a companhia, foi vaiada. Desanimada e zangada, resolveu que o povo daquela região era estúpido, ignorante, atrasado. Odiou. Após um período muito ruim, foi dispensada pela companhia. Voltou para a região onde crescera, deixou o teatro e foi trabalhar como garçonete. Certo dia, uma amiga convidou-a para assistir a uma palestra minha no prédio da Prefeitura de Nova York sob o tópico Como se dar bem consigo mesmo. A palestra mudou-lhe a vida. Começou a perceber que reagira de forma errada à experiência com a companhia regional. Reconheceu de início que a peça em que trabalhara não era lá grande coisa e, como novata na companhia, provavelmente não dera o melhor de si mesma. O problema não fora a plateia, mas a maneira como aceitar a reação e se voltara contra ela, desenvolvendo uma energia negativa. Mary resolveu voltar ao palco e retomar o velho sonho de ser atriz. Começou a orar sinceramente pelas plateias e por si mesma. Todas as noites, antes de entrar no palco, enviava amor e boa vontade à audiência. Transformou em hábito dizer que a paz de Deus estava no coração de todos os presentes e que eles se sentiam enaltecidos e inspirados. Em todas as apresentações, enviava vibrações de amor à plateia. Hoje, ocupa um lugar importante no teatro. Transmite boa vontade e carinho aos que vão vê-la e eles retribuem na mesma moeda. Lidando com pessoas difíceis. Não deve ser surpresa para ninguém que algumas pessoas neste mundo sejam figurinhas difíceis, mentalmente desequilibradas, tortas, mal condicionadas.
Muitas delas são delinquentes mentais, criadoras de casos, hostis, briguentas, cínicas e amarguradas. Psicologicamente estão doentes. A mente dessas pessoas ficou deformada, torta, talvez devido a experiências passadas. O que fazer quando temos que lidar com tais pessoas? A tentação é devolver-lhes sob a forma de antipatia a energia negativa que nos enviam. Mas para fazer isso, temos inicialmente de lhes absorver mentalmente energia negativa, com todos os maus efeitos que isso acarreta ao nosso bem-estar. Esforce-se, em vez disso, para retribuir o mal com o bem. Essa atitude cria uma couraça que nos protege contra os problemas e atitudes desagradáveis delas. Por outro lado, o envio de compaixão e compreensão põe em movimento o processo de mudá-las. Sofrimento adora companhia. A personalidade raivosa, frustrada, deformada e torta está em desarmonia com o infinito. A pessoa em causa tem raiva dos que se sentem tranquilos, felizes e alegres. Em geral, critica, condena e calunia até pessoas que a trataram com bondade e atenção, e adota a seguinte atitude: por que elas têm que ser tão felizes quando eu me sinto tão infeliz? E quer arrastá-las para o seu próprio nível. O velho ditado continua a ser verdade: sofrimento adora companhia. Logo que compreende isso, você percebe inalterado, calmo e neutro. Um cavalheiro chamado Bruce, que assistiu às palestras minhas em Londres, falou-me da experiência que teve com esse processo. Ele se tornara membro ativo de uma organização de voluntários interessada no embelezamento da comunidade onde residia. A maioria dos voluntários estava realmente empenhada em trabalhar no plantio de jardins, melhoramento de áreas devolutivas e reformas em prédios arruinados. Um dos membros, contudo, combatia todas as medidas sugeridas. Mais do que isso, constantemente atacava os motivos que inspiravam os demais, e tornou a atmosfera do grupo tão desagradável que a frequência dos voluntários começou a declinar. Outros membros procuraram e sugeriram uma ação conjunta para expulsar o grosseirão. Bruce ia concordar com o plano quando se deu conta de que, agindo assim, apenas perpetuaria as atitudes deformadas de tal homem. Em vez disso, começou a visualizá-lo como transformando-se em um membro agradável, prestimoso do grupo. Antes de cada reunião, retirava-se para um canto tranquilo e repetia para si mesmo: eu penso, falo e atuo em total acordo com o princípio de harmonia e paz que existe em mim. Todos os que aceitam os objetivos do nosso grupo fazem-no por bondade e finalidade dentro da ordem divina. Não há entre nós discórdia ou desentendimentos. A inteligência criadora lidera-nos, governa-nos e guia-nos em tudo o que fazemos. Algumas semanas depois, o criador de tantos casos propôs uma nova iniciativa e apresentou-a de forma tão agradável e com tal espírito de cooperação que obteve o apoio de todos os membros do grupo, incluindo aqueles que haviam sugerido expulsá-lo. A prática da empatia nas relações humanas. Há pouco tempo recebi a visita de uma moça chamada Alice. Ela me disse que há muito tempo odiava outra moça, uma colega de trabalho. A razão desse ódio, descobri, era o fato de a outra ser mais bonita, mais feliz e ter mais dinheiro do que ela. O golpe de misericórdia ocorreu quando a outra noivou com o executivo chefe da companhia, pessoa por quem Alice sentia grande e antiga admiração. Um dia após o casamento, a mulher que tanto odiava foi ao trabalho em companhia da filha de um casamento anterior. Alice não sabia que a colega tinha uma filha ou mesmo que já fora casada. Devido a um problema congênito, a menina usava um aparelho de metal na perna. Alice ouvia-o dizer à mãe: mamãe, é aqui que trabalha agora o meu novo papai? Eu adoro esse lugar porque está cheio de gente boazinha. Meu coração subitamente abriu-se para aquela menininha, contou Alice. Eu sabia como ela devia sentir-se feliz.
Tive uma visão de como a mãe dela devia sentir-se feliz a despeito de desvantagens que eu jamais soubera existir. De repente, caí de amores por ela. Fui à sala onde trabalhava e lhe desejei todas as felicidades do mundo e fui sincera no que disse. Nesse momento, Alice sentiu o que psicólogos denominam de empatia. Não é a mesma coisa que simpatia, com a qual compreendemos os sentimentos dos outros. É mais do que isso. Significa projetar-se mentalmente e vivenciar as atitudes e os estados mentais da outra pessoa. Quando Alice projetou seu estado mental ou o que sentia no fundo do coração na mente daquela mulher, foi como se começasse a pensar por meio da experiência da outra. Pensava e sentia como ela e também como a criança, porque se projetara nela também. Em qualquer ocasião em que sentir tentação de ferir ou pensar mal de alguém, projete-se mentalmente na mente de Moisés e pense a partir do ponto de vista dos 10 mandamentos. Se tem tendência para ser invejosa, ciumenta, irritada, projete-se na mente de Jesus. Pense a partir dessa perspectiva e sentirá no âmago do seu ser a verdade das seguintes palavras: amai-vos uns aos outros. Apaziguar jamais dá resultado. Não permita que ninguém se aproveite de você e consiga o que quer com crises de mau humor, de choro e outras formas de chantagem emocional. Essas pessoas são ditadoras que tentam escravizá-lo e obrigá-lo a fazer o que querem. Seja bondoso, mas firme, e recuse-se a ceder. Apaziguar jamais dá resultado. Recuse-se a contribuir para a má conduta, o egoísmo e a possessividade dessas pessoas. Lembre-se de que essa é a maneira certa de agir. Você está aqui para realizar seu ideal e permanecer fiel às verdades e aos valores espirituais eternos da vida. Não dê a ninguém no mundo o poder de desviá-lo de sua meta, de seu objetivo na vida, que é o de manifestar no mundo seus talentos, servir à humanidade e revelar mais e mais a sabedoria, a verdade e beleza de Deus a todas as pessoas. Permaneça fiel ao seu ideal. Aceite definitiva e absolutamente que tudo que contribuir para a sua paz, felicidade e realização pessoal terá que ser necessariamente uma bênção para todos que caminham sobre a terra. A harmonia da parte é a harmonia do todo, porque o todo está na parte e a parte está no todo. Tudo o que você deve ao outro, como diz São Paulo, é amor. E amor é a aplicação da lei da saúde, da felicidade e da paz de espírito. E assim a gente finaliza o capítulo 16. Eu vou fazer só aqui a leitura do resumo para a gente encerrar o encontro de hoje. Maravilhoso, inclusive. Vamos lá. O resuminho desse capítulo. Sua mente subconsciente é um gravador que reproduz seus pensamentos habituais. Pense o bem dos outros e estará realmente pensando bem de si mesmo. Sua mente é um instrumento criador. Por conseguinte, o que pensa e sente sobre o outro, você está trazendo para a sua própria experiência. Esse é o sentido psicológico da regra áurea. O que gostaria que os outros pensassem de você, pense a respeito deles. O bem que faz, a bondade que demonstra, o amor e os bons votos que envia, voltarão a você multiplicados muitas vezes. Amadureça emocionalmente, permita que os outros discordem de você. Eles têm o direito de assim proceder e você também o mesmo direito de discordar deles. Mas você pode discordar sem ser desagradável. Sua conversa interior, representando seus pensamentos e sentimentos, volta sob a forma das reações dos outros a você. Ninguém pode aborrecê-lo ou irritá-lo, a menos que você permita. Seu pensamento é criador, você pode abençoar o outro. Se alguém insultá-lo com um palavrão, você tem a liberdade de responder que a paz de Deus esteja em sua alma. O amor é a solução para se relacionar bem com as pessoas. Amor é compreensão,
boa vontade e respeito pela divindade do outro. Alegre-se com o sucesso, a promoção, a boa sorte dos outros. Ao agir assim, você atrai boa sorte também. A única coisa que devemos a alguém no mundo é amor. E amor significa desejar para todos aquilo que desejamos para nós mesmos: saúde, felicidade e todas as bênçãos da vida. Maravilhoso esse encontro, maravilhoso esses ensinamentos, meus amores. Vamos ficar aqui com as reflexões. E o vídeo, estando no YouTube, você pode ver e rever quantas vezes você quiser, com calma, com tempo, fazendo suas anotações, ponderações e reflexões. Que é para isso que a gente está aqui, né? Para um ajudar o outro a se melhorar, né? Então é isso, gratidão por estarem aqui, gratidão a quem ficou até o final. Um abraço, um beijo grande. E a gente se vê na quinta-feira. E a gente está quase acabando esse capítulo não, esse livro, né? E depois a gente pode pensar em outro para a gente continuar os estudos. Um abraço, até quinta-feira. Amo vocês.